Vamos começar uma nova edição de este episódio que se chama Charla Aberta, um bate-papo, porque hoje eu vou falar em português e hoje eu trouxe uma convidada para a gente desenvolver aqui um tema muito interessante para quem quer trabalhar no exterior. Para quem sabe idiomas ou para quem ainda não sabe idiomas e de repente seja uma ferramenta, um recurso muito importante para trabalhar no exterior. Eu sei de idiomas, de processo de seleção, de recrutamentos, eu não sei nada. Quem sabe é a convidada que trouxe para o episódio de hoje. Então vamos começar. Eu quero esclarecer aqui, como já falei em outros episódios, eu não conheço a pessoa que trouxe hoje. Não conheço, quer dizer, também não é desconhecido 100%. Mas eu achei seu perfil, seu material, seu posicionamento muito bom no LinkedIn, neste caso, e a convidei para hoje. Aí ela aceitou, então ela vai descobrir agora o que vai ser esse bate-papo. A gente vai desenvolver esse tema principal. E você que está desse lado, você vai conseguir aprender muito. E se tiver algumas perguntas, você deixa nos comentários, ou você vai mandar depois para Maiara, manda para mim. Mas pega a caneta, pega papel, anota, porque eu também vou anotar muitas coisas aqui, porque eu sempre aprendo e você também vai aprender muito da nossa conversa de hoje. Tá bom? Pronto, eu já falei muito português, eu já dei uma introdução aqui importante. Agora é com a convidada. Ela se chama Maiara Consalvo. Se eu estou falando errado, por favor, me corrija. E queremos saber, eu quero saber também, quem é Maiara Consalvo? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Muito obrigada, Jonathan, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, Mayara Consalvo é uma psicóloga, né? Sou uma psicóloga. Atuo na área de recrutamento e seleção há mais de 7 anos. Sempre nesse ambiente de consultoria, então consultoria de tecnologia, consultoria de recrutamento. Desde a minha primeira oportunidade, eu já comecei no mercado global porque eu tinha o inglês fluente. Então, o idioma sempre me abriu portas, né? Então, por isso o tema de hoje também é um tema que eu sou apaixonada em falar sobre, porque mudou minha vida, mudou minha realidade. E ao longo desses 7 anos eu recrutei tanto para outros países da América Latina, além do Brasil, que é onde eu resido hoje, mas também vagas locais em Estados Unidos, Canadá, Europa. Já fiz expansão de mercado em Ásia, então eu brinco que eu realmente tenho essa experiência global. Atuei tanto em empresas grandes, atendi grandes players de mercado como Apple, Google, eBay, mas também nos últimos anos tenho focado bastante em recrutamento para startups, tanto startups que são AI native, né, com esse foco em inteligência artificial, quanto startups de outros segmentos também. E sou fundadora da Consalvos, que é a minha consultoria de recrutamento e seleção. Então, hoje a gente atende startups do mundo todo que estejam contratando tanto em América Latina quanto localmente nas regiões que eu citei. Então, isso é um pouquinho sobre a Maiara. Muito bem, Maiara. Muitas Muitas coisas a coisas. Maiara. Estou gostando, porque conhecer os profissionais. Eu conheço muitos profissionais também da sua área, mas conhecer alguém que eu nunca falei é interessante para mim, tá bom? Então, tudo que você Tá falou é bom. interessante. Agora, você falou no começo que você é psicóloga, Sim, né? sim. E você aplica coisas de psicologia no processo de recrutamento, no que você faz? Ou foi uma formação que você fez antes? Ou, ao contrário, precisa ser psicóloga para o processo de recrutamento? Não é obrigatório ser psicóloga para atuar com processos seletivos, mas Uhum. existem algumas técnicas da psicologia que a gente consegue aplicar, e no caso da Consalvos eu uso, que, por exemplo, é a entrevista comportamental. Acho que todo mundo que Hum. estiver assistindo, que já fez uma entrevista, já deve ter ouvido alguma pergunta. Me conte uma situação em que você fez tal coisa, né? Esse tipo de pergunta, ela segue uma metodologia, né, que a gente chama de Hum. behavior interview, vem da psicologia comportamental, e é um método usado até por multinacionais, por empresas do mundo todo, e na verdade é uma técnica que vem da psicologia. Hoje eu não aplico testes, eu foco mais nesse método dentro do que eu criei ali para minha empresa. Gostei. Legal. Tenho algumas perguntas sobre essa parte comportamental, mas vou deixar para daqui a pouco para próximas perguntas que vai se relacionar, tá bom? Tá bom. Mas gostei. Mayara, você é de onde?
aqui no Eu sou de São Brasil? Paulo. São São Paulo. Paulo. Ah, São Paulo. E você já morou fora? Você falou que você tem inglês fluente, mas você morou em outro país ou não? Não, eu aprendi meu inglês sozinha. Eu tenho um perfil autodidata. Hum, nossa, gostei, gostei, gostei. Já vamos chegar nisso também. Beleza, Mayara, estou gostando. Tenho uma pergunta para te fazer aqui. Eu estou olhando para baixo que eu estou escrevendo, tá? Você está entendendo tudo o que eu estou falando? Perfeitamente. Sim. Show, perfeito. Eu te pergunto isso antes de continuar falando, porque um dos objetivos dessa entrevista que a gente está fazendo, além de conhecer você, além de saber do seu trabalho, além de saber a importância dos idiomas no processo da seleção, né, de uma nova posição do trabalho, é também ver que a gente está se comunicando aqui. Eu tenho um sotaque, eu tenho. Eu pronunciei errado, pode ser. Eu errei uma palavra, pode ser. Mas o que importa é a comunicação. Por isso que hoje eu também estou fazendo português. Geralmente eu faço as entrevistas em espanhol, mas falei, hoje eu vou fazer em português com a Mayara. Então, por isso que eu te perguntei, e para as pessoas que estão ali, que às vezes estão preocupadas, porque, eu não sei se falo muito bem, eu não sei se vão me entender, tem que falar, tá bom? Sim, Tá? Então, é tá por isso bom. que eu te perguntei. Vamos lá, eu quero saber mais coisas. Mayara de São Paulo, psicóloga, 7 anos já trabalhando com isto, inglês fluente, sei bastantes coisas já está aqui. Qual é essa história com os idiomas? Você tem alguma história com os idiomas? Tem uma experiência? Sim, a minha história com idiomas, ela assim, ela é uma das mais significativas que eu tenho na minha história de vida. Por quê? Ela vem antes de mim. A minha história com idiomas começa com a minha mãe. Então, Ok. a minha mãe, ela na época em que ela trabalhava, né, em multinacionais e tudo mais, ela não tinha o inglês, ela ainda não tem o inglês. E ela sempre sofreu um pouco nesse mercado porque era um requisito importante e ela sentia que não ia evoluir na carreira enquanto ela não tivesse o inglês. E a gente sabe que para muitas pessoas aprender um idioma novo é uma dificuldade. Então, quando ela engravidou de mim, ela pensou: a minha filha não vai passar pelo que eu passei. A minha filha vai aprender inglês e vai ter contato com o idioma desde muito cedo. Então, eu, desde Hum, criança, ela me instigava, né? Ela comprava livrinhos na época, né? As pessoas iam nas multinacionais, vendiam livros, né, infantis, e aí tinha um livro que ela trouxe para mim, eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos. O livro chamava Como Aprender Inglês. E era bem didático, para criança mesmo, com imagens e tudo mais. Tinha o CDzinho com as musiquinhas, e eu ficava o dia todo escutando, o dia todo. E aham. aí isso foi, ela plantou essa sementinha ali, né, em mim do aprendizado do idioma, investiu sim para que eu estudasse em boas escolas que também, né, ensinassem o inglês. Então, minha história começou com ela. Eu ainda brinco porque e aí depois disso, ainda na época o mercado a gente entendia que você só poderia trabalhar para fora ou até mesmo provar para uma empresa que você falava inglês se você tivesse um certificado de proficiência. Uhum. E aí, quando eu tinha 14 anos, a gente, né, eu fiz o curso, só que ao longo desse período todo, eu nem sempre estudei inglês em escola de idiomas. Eu fiz estudo em escola de idiomas para tirar o certificado de proficiência. Porque ao longo desse período, né, desde a minha infância até essa pré-adolescência, a gente descobriu que eu tinha, né, que eu era autodidata. Uhum. Então, eu fui desenvolvendo esse conhecimento do idioma e aos 14 anos eu já falava fluentemente. Então, eu fiz a prova para tirar o certificado, né? Eu tirei o certificado de Cambridge, sendo bem transparente, até hoje ninguém me pediu a comprovação, mas, mas eu Aham. tenho, se precisarem, né? Tá tudo certo. Aham. E Ok. foi assim, então a minha história com o inglês, né? Respondendo a tua pergunta, ela começou numa geração antes de mim, né? Ela começou com a minha mãe. Beleza. Ou seja, você viu essa dificuldade com sua mãe, que ela não falava inglês, então tinha dificuldades de repente para encontrar um emprego ou outras oportunidades profissionais. É isso, né? Isso, na A- época, até para ela ser promovida, né? O inglês era um requisito. Então, mesmo tendo um bom emprego, em termos de cargo e progressão, né? Uhum. Existia o risco ali de ficar estagnada. Beleza. E a partir daí que você começa a se interessar, digamos, começa a enxergar que falar um idioma, ou nesse caso inglês, ia ser muito útil para você, certo?
Sim, isso foi plantado desde criança. Então, obviamente, enquanto criança, eu não tinha dimensão, né, do que isso significaria, por exemplo, em questão de emprego e tudo mais. Mas ela nutriu uma paixão por mim, né, pelo inglês desde criança. E aí, Uhum, conforme eu fui crescendo, isso já contou muitos pontos a favor, né, com certeza. tá. Então quer dizer que você já começou a trabalhar ou se inserir no mercado de trabalho já com inglês, já Sim, quando falando eu iniciei inglês. no mercado, É, sim, já era indiferente fluente. dos títulos e demais, você já estava falando Já era fluente, inglês. desde o meu primeiro emprego, sim. Ou seja, que você não teve a experiência, digamos, que muitas pessoas às vezes têm, né? De não, por exemplo, no meu caso, né? De não saber um idioma e só percebe na hora a necessidade do idioma. Você percebeu essa necessidade muito antes, mas que bom que você percebeu essa necessidade antes, né? Porque na hora de encontrar um emprego, você já tinha o inglês, né? E às Sim. vezes tem pessoas que não sabem inglês, né? Ainda, ou espanhol, ou qualquer idioma, né? E às vezes eu vejo que essas pessoas não veem ainda a necessidade do idioma. Acham que é importante, acham que é bom, né? Até que elas veem que algumas oportunidades estão passando, né? Exatamente. Sim. E é bom que você percebeu isso. Eu não tive na minha família esse empurrão tão grande de repente, essa inspiração tão grande por idiomas. Acho que nasceu mais por mim mesmo, né? Uhum. Acho que teve, se tem que estudar inglês, mas não teve uma condução, um tipo, vai na escola estudar, né? Foi, tem que Sim. estudar, mas ficou ali, entendeu? Mas é importante saber que essa história com você, a sua história com o inglês, né? E você fala outros idiomas? Além do inglês, eu estou desenvolvendo o espanhol, né? Uhum. Eu tenho uma questão de uma régua muito alta minha para comigo. Então, é uma Tá coisa que eu bom, sempre tive. Então, tá vou dar um bom. exemplo, né? Se alguém me pergunta, você é fluente em espanhol? Eu falo, olha, eu consigo me comunicar bem, não tem problema de Hum. entender, nem de conversar, mas eu não me Uhum. considero 100% fluente. Às vezes eu passo pela mesma coisa que candidatos. Mas te dando um exemplo. Ontem mesmo eu Uhum. fiz uma reunião comercial 100% em espanhol com uma pessoa nativa. Não tivemos Uhum. problema nenhum de entendimento, inclusive deu certo, fechamos o negócio. Sinal que, né, consegui passar a minha mensagem. Mas eu sinto que, como eu não uso todos os dias, eu fico um pouco, ai, pode ser que eu esqueça uma palavra, será que, né, Uhum. eu vou conseguir me comunicar bem? Então, eu digo sim Aham. que inglês e espanhol, porque eu já, né, fiz algumas iniciativas nesse sentido, Sim, sim, mas, sim. assim como todo mundo, eu também me cobro bastante. Entendi, entendi. Não, tá bom, mas se você entrevistou um cliente, né, ontem, e você conseguiu fechar um contrato, um acordo, etc., quer dizer que a comunicação tá boa também, né? Digamos, ou Sim, seja, pode ser que você cometa erro, que tenha algumas dúvidas e demais, mas a partir do momento da necessidade, né, se eu não falo espanhol com essa pessoa, já era, perdi o contrato, um exemplo, né? sim. E, e é bom que você conseguiu isso, porque quer dizer que então você tem alguns conhecimentos, digamos, né? Você Sim, quer sim, com melhorar certeza. mais, beleza, não? Sim. Mas isso é muito comum também. Eu tenho alguns alunos que eu falo para eles, você já fala muito bem espanhol, mas ainda não sinto a confiança, mas ainda falta isso. E às vezes é um pouquinho de repente o que você falou na primeira pergunta que eu anotei aqui, lembra a parte comportamental das pessoas? Às vezes eu acho que é mais o comportamento da pessoa. Não estou falando do seu caso, estou falando em geral, né? O que eu Sim. avalio dos meus alunos. Tipo, você já fala espanhol? Ah, mas não sei se fazer entrevista de emprego. Ah, não sei se me candidatar ainda. Mas às vezes, alguma coisa que você tem que dizer, eu falo. Pronto, já está, né? Eu tenho confiança. Pronto, já está, já tenho confiança. Tipo, porque às vezes eu estou com eles, trabalhando, confiança e demais. Mas às vezes eu falo para os alunos, né? Tipo, vai, coloca no LinkedIn, no currículo, fala espanhol. Qualquer coisa, manda a pessoa falar comigo e eu digo para ele o quanto você fala espanhol. Mas não espera, sei lá, ser perfeito em espanhol. Momento Fala, perfeito. Sim. seja fala, seja fala. Se eles falarem para você,
Tipo, ah, você tem que melhorar um pouquinho. Ok, eles estão falando, não você. Porque Uhum. eu estou dizendo para você que você fala bem. Mas para o meu aluno, você já fala bem, vai, faz a entrevista, o que for. Tipo, ah, você quer morar na Espanha? Vai para a Espanha e você já consegue falar espanhol. Se alguém disser, ah, tá melhorando, tá faltando melhorar a pronúncia, perfeito. Ele está te falando o que precisa. Não é Sim. você, né? Você não sabe. De repente as pessoas acham, ah, minha pronúncia não é boa. Mas ninguém liga, tá tudo bem a pronúncia. Então, esse é um ponto importante que queria ressaltar, que acho que às vezes é um pouquinho comportamental, né? Eu não sei se é o caso, porque eu não tenho falado com você sobre espanhol, né? A gente fala sobre inglês aqui, mas muitas vezes acontece isso, né? Do ponto Sim, de vista de idiomas, né? A pessoa já fala, mas tá faltando uma coisinha ali de confiança, de eu posso, eu falo, eu vou sim. nessa entrevista, eu vou passar, vai dar tudo certo, né? Sim, eu hoje também, enquanto, né, eu não comentei no início, mas também atuei muito tempo como mentora de carreira, né, então eu ajudei muitas Aí. pessoas em recolocação, e é muito essa questão da insegurança mesmo que vem, né, essa demanda, às vezes, e é Hum. psicológico, é comportamental, é Ali, ó. autoconfiança. E aí, Exatamente. até hoje, o meu caso, por exemplo, e até depois de ontem eu fiquei reflexiva assim, e falei, eu preciso, e é por conta do autodidatismo também, mas eu pensei, Uhum, eu preciso de um período de aula, eu preciso de um mês com uma pessoa uhum, nativa conversando comigo para eu treinar esse tema específico. uhum, Depois, por conta do autodidatismo, depois desse período, eu pego o quê? A confiança. Então não é que as palavras não estejam aqui, não é que eu não saiba. É a questão uhum, de me preparei, conversei, né, com uma pessoa que consegue avaliar, entendi o uhum, vocabulário que eu sinto que hoje falta um pouco, pronto. Agora vai. E uhum, aí até me dá esse incentivo para ir procurar cada vez mais ter esses tipos de conversa, porque eu gosto. É isso, é uhum. essa exposição que te leva até lá, né? Então eu acredito Exatamente. fielmente nisso. Sim. Não, não, concordo, concordo. Eu estou falando um pouquinho nesse ponto porque eu acho importante, porque é uma coisa de idiomas, não é exatamente espanhol, pode ser inglês também. Hoje você já Uhum. superou todas as barreiras. Você fala inglês, você está Sim. trabalhando em inglês, você fala com clientes de fora, né? Tudo bem. Em espanhol você já teve algumas oportunidades, de Sim. repente tenha mais e vai superando barreiras. E às vezes é isso, é a barreira da confiança. Não é a barreira de agora sei tudo. Quanto mais você souber, claro que é melhor. Quanto mais, melhor eu pronunciar as palavras em português, melhor para você me entender. Mas enquanto isso, eu tenho que passar outra barreira, que não é a melhor pronúncia. A minha barreira é falar com a pronúncia que eu tenho. Exatamente. Falar com o que eu sei. E aí eu vou descobrir se sei muito, sei pouco, se as pessoas não me entendem, se as pessoas estão falando o quê, como, repete. E testar com muitas pessoas, porque eu já moro aqui no Brasil há 15 anos. Uhum. E ainda tem poucas, mas tem poucas pessoas que não me entendem. Mas a maioria me entende. Então o negócio é o seguinte: se uma pessoa não me entende, quer dizer que eu falo mal? Que ninguém me entende? Não, é uma pessoa Não. que não me entende. E as outras? Então isso também é bom que as pessoas vejam. Quando vamos Exatamente. fazer uma entrevista, de repente, mesma coisa, de repente você orienta isso com inglês, né? Tipo, ah, de repente tem um próprio entrevistador, não sei se você fala entrevistador, quem faz a entrevista, acho que Sim. é um brasileiro, que também tem um bom inglês, mas talvez não entende teu inglês porque os dois brasileiros estão na mesma situação, então tá difícil. E Sim. talvez se fosse um estrangeiro de fora, que não precisa ser professor nada, mas está avaliando exatamente quanto que vão entender essa pessoa que está vindo de outro país. Ah, entendo tudo. Pronto. Acabou. Sim. Não é a questão de haver se, ah, fiz uma entrevista, não me entenderam. Faz outras, faz outras. Se todos falam, não, seu inglês não está bom, então não está bom, não estão te entendendo. Mas se for só Exatamente. uma entrevista, se for só uma entrevista, não dá, não, faz mais para você saber. Às vezes são as pessoas que dizem se está bem inglês ou espanhol, se seu inglês ou espanhol estão bem ou não, né? Sim. E varia até entre as próprias empresas. Eu tenho clientes que têm um nível de exigência em relação ao inglês, questão de sotaque e Uhum, tudo mais, e outros clientes que, por exemplo, o sotaque não é uma questão.
Então, às vezes, eu não encaixei para aquela vaga, eu vou ficar frustrado, triste porque eu não passei pelo inglês, mas que aspecto em relação ao inglês? Então, é não deixar também todos os nãos frustrarem, é tentar aprender com eles, né? Esse é um ponto também. Varia de empresa para empresa. Às vezes, o inglês que funciona super bem para um cliente pode não funcionar para outro. E tá tudo bem, não quer dizer que você não seja fluente. É só o nível de exigência de cada um. Tá certo, estamos alinhados, isso é importante. E esse alinhamento é importante, de repente, por o meu lado, né? Também como mentor de idioma, ou de espanhol no meu caso, Uhum. e também do seu lado, né? Como mentora, como profissional de recrutamento, de processos de seleção, né? Entender que, tipo, não é uma entrevista, não foi, não passei e já pronto, acabou, você é péssima. Não, tem muitas oportunidades para tentar, tá? Com certeza. Eu tenho convidado muitas pessoas para fazer esta charla abierta ou esse bate-papo hoje em português. E tem pessoas que não querem, não gostam, não têm interesse. Enfim, é a mesma coisa. Ah, não, ninguém quer falar comigo. Não, mesma coisa. Tem alguns que querem e outros que não. Mesma coisa eu, alguns me chamaram para falar, não sei, da natureza. Não sei, não quero participar num podcast de natureza, um exemplo, e está tudo bem, entendeu? Aí em Sim, outros eu participo, em alguns não. Acho que tudo é assim, nada é um não é pronto, é decisivo, né? A gente tem que exatamente. tentar, né? Sim, Tá? com certeza. Mas tudo bem. Legal, essa segunda pergunta que eu te fiz, que eu fiz para você, desculpa, era para saber um pouquinho dos seus idiomas. E você gostaria de aprender outro idioma? Francês, sim, Francês, tá. sim. E por questões profissionais ou pessoais? Ou os dois? Pessoal, um pouco dos dois, mas inicialmente era um interesse pessoal. Eu acho o idioma bonito, complexo, então acho que vai me desafiar bastante. E profissionalmente, Uhum. claro, abre portas, né? Acho que qualquer idioma hoje agrega bastante profissionalmente Com falando. certeza. Com certeza, com certeza. Tá bom, beleza. Eu gostei dessa história. É, não sei se você chegou a ver ou não os outros episódios. É interessante porque cada um tem uma história diferente com os idiomas, né? Teve uma menina que foi porque teve uma professora boliviana na escola e a partir daí iniciou. Depois foi fazer um intercâmbio para a Colômbia, etc. Teve outra que foi porque também teve um professor, acho que de Nicarágua. E depois, a partir daí, ela falou: Ah, eu quero morar em outro lugar e vou morar em outro país. E ela mora na Espanha. Agora você que foi porque você viu a dificuldade da sua mãe, né, para novas oportunidades. Aí agora você tem sua própria empresa, você fala inglês todos os dias. É interessante as histórias, não é somente qual é o curso que eu vou fazer, por que que eu vou fazer um curso, não é tipo, por que você quer falar? Depois você resolve o outro. Porque você Sim, quer ou você precisa falar, né? sim, Vamos lá. Você está me entendendo tudo que eu falo? perfeitamente, sim. Tá certo. Tá. Vamos lá, Mayara. Tenho uma terceira pergunta para fazer para você. O que faz a empresa que você falou para mim com salvo ou com salvos? Desculpa. Com esse? Gonçalves, com S. O que faz a empresa com salvos? O que faz agora, se você puder explicar um pouquinho para a gente, né? E qual é o papel que tem essa empresa ou a sua empresa, né? Com idiomas, não? A importância dos idiomas para quando alguém quer entrar num processo de seleção, participar de um recrutamento. Então, o que que faz a Consalvos e depois como os idiomas entram nesse papel da Consalvos? Perfeito. A Consalvos é um hub de talentos. Então, hoje Uhum, nós temos duas frentes de serviços, né? Nós temos a frente B2B, que é uma frente voltada para recrutamento e seleção. Então, nós apoiamos principalmente startups que queiram fazer contratações, seja em América Latina, seja localmente, Estados Unidos, Canadá, Europa. Então, temos essa frente voltada para conduzir processo seletivo de ponta a ponta, que é a frente de recrutamento. E na outra vertical, nós temos o serviço B2C, que prepara profissionais que querem conseguir uma oportunidade em moeda forte, né? Que querem trabalhar para empresas americanas, empresas europeias, ganhar em dólar. Então a gente apoia ali tanto para orientação, né, em carreira internacional, reformulação de currículo e LinkedIn,
tivemos muitas mentorias até o momento. Inclusive, acabei, né, de lançar um projeto que a gente vai iniciar no final do mês, que é um treinamento para recrutadores globais. Então, profissionais que querem atuar com recrutamento, querem ganhar em dólar, né, recrutando para empresas. Eu vou ensinar de ponta a ponta como fazer isso. Boa. E temos uma novidade em breve também na frente B2C. Estaremos trazendo para o mercado aí um produto SaaS que vai ser muito legal e vai agregar muito na trajetória. Ainda não posso contar muitos detalhes, mas fica um pequeno spoiler. E respondendo a sua segunda pergunta em relação ao idioma, a importância é extrema, porque sem o idioma, e aí no caso aqui eu acabo focando mais no inglês, né, por lidar principalmente Sim, com a América do Norte, sim. é, ele dita as regras do jogo. Por que que eu falo isso? Se eu tenho um perfil, um candidato extremamente qualificado, muito bom, mas que ele ainda não tem os conhecimentos no idioma, infelizmente, para as posições que a gente trabalha hoje, para as vagas que a gente trabalha, eu não consigo apresentar esse profissional. Isso não quer dizer sobre as qualificações dele, só quer dizer que faltou idioma. Uhum. Então, o nosso foco hoje são profissionais que já têm o inglês, né? Que já têm o inglês. Eu falo fluente, eu não gosto de enquadrar as pessoas em caixinha de sopa de letrinha, A1, B1, C1. Eu tenho pavor disso por Sim. justamente ser autodidata, não gosto. Mas Uhum. eu sempre brinco, eu busco pessoas que tenham inglês comunicável. Então, como você disse, se você consegue falar, se você consegue entender e se fazer entender, pronto. Esse é o suficiente. Uhum. Então, eu digo Legal. que é muito importante porque, né, dita o nosso dia a dia. Beleza. É importante isso eh, de não separar por títulos, né? Mas, às vezes, não sei se aconteceu com você, que talvez alguma posição importante diga ou tenha escrito bem explicitamente nível C1. Acontece isso ou às vezes não acontece isso? Porque antes de você me responder, eu trabalho com muitos profissionais também, aí falo com eles e demais, né? E às vezes eles me mostram algumas vagas que falam, nível C1, e outros não, que falam inglês. E esse C1 trava um pouquinho, né? Que você disse, não importa o nível, tem que falar de verdade. Olha, amanhã você vai participar de uma entrevista com alguém dos Estados Unidos, consegue? Consigo. Então é isso que a gente precisa. Mas, no entanto, às vezes tem outras que falam B1, A2. E aí, não sei, e as pessoas ficam como, ai, não sei se tem um A2, porque o curso que eu fiz era A1. E de repente o nível é A2, só que está com medo porque não tem o diploma de, não sei, C2. Talvez fala muito melhor que C2. Então, essa questão acontece com você, né, quando tem que ajudar os profissionais? Com De os nível. clientes que eu atuo na frente de recrutamento, não, porque eu sempre Tá atuo bom. orientando bastante os meus clientes. Então, assim, como é uma prática minha não ser muito fã desses níveis de inglês, eu sempre oriento eles, se a gente vai divulgar uma vaga, a não colocar esse tipo de nível. Nós precisamos de alguém que tenha inglês para conversação, que tenha inglês fluente, que tenha, né? Então, a gente muda um pouco a narrativa da questão até para não travar, porque eu sei que mentalmente é um bloqueio, né, Uhum, para muita gente. Então, eu não gosto muito de colocar nesses níveis. Mas, falando de uhum, mercado, é comum. Então, eu vejo várias posições que estão vinculadas no LinkedIn, por exemplo, como alguém B2, alguém C1. Então, muitas empresas fazem. O que eu vejo que é comum, até com clientes meus, algumas empresas elas colocam que elas querem alguém com inglês near native, com essa ok. expressão. Uhum, E aí, quando eu converso para entender qual que é a expectativa, né, em relação a esse idioma, é um idioma sem nenhum tipo de sotaque, o que é engraçado, porque até dentro do próprio Estados Unidos também uhum, existem sotaques, mas, né, o inglês sem sotaque, e o inglês limpo, eles falam limpo. uhum, Então, esse tipo de exigência às vezes acontece sim. uhum. Agora eu concordo um pouquinho com esse ponto. Tipo, um inglês, um espanhol, um francês limpo, né? Eu entendo uma coisa por limpo, mas que você vai responder de outro ponto de vista, de repente. O que seria um inglês limpo, um espanhol limpo, um francês limpo para um profissional que quer trabalhar lá fora, em outro país? Que seria limpo?
Porque de repente eu dou uma resposta diferente, mas você explicaria como? No meu entendimento, é um inglês, um espanhol, um francês que tenha um vocabulário, né, grande, além das palavras básicas ali, que consiga conectar bem as ideias, que tenha articulação ali na fala, que entenda bem, né? Porque você falar, você também precisa entender, que entenda bem a mensagem que o outro está te passando. E acho que é isso, um idioma fluido, sabe? Uma conversa, Perfeito. igual a que nós estamos tendo aqui, né? Uma conversa fluida. Ou seja, que meu português é limpo. Sim, eu diria que sim. Não, tá certo. Eu diria que limpo é claro, que Exato. seja claro. Você entende ele? Entendo. Ele te entende? Sim. Tá claro, digamos, ou teve alguma dificuldade? Não, não teve. Pronto. Não está dizendo limpo sem erros. Uhum. Limpo e tem que saber todos os tempos verbais. Não sei se sabe, não sei. Mas eu entendo ele, ele me entende. E depois, houve alguma dificuldade? Tipo, aconteceram dificuldades? Não. Então, pronto, é limpo. Eu categorizo quando alguém me contrata também e me fala, eu quero chegar a um espanhol limpo. Limpo é isso. Você tem que falar de forma clara comigo, com qualquer pessoa. E não toda hora eu vou estar perguntando o quê? Como? Repete, o quê? Porque não está claro. Então não é saber todo, é claro, claro. Está claro? Você entendeu? Você está entendendo? Pronto, é isso. Sim, Então eu sempre oriento isso, né? Desde meu ponto de vista da parte de idiomas, limpo, está claro. Não teve dificuldades para conversar. Pronto, limpo. Ah, ainda tenho que estudar mais. Às vezes me falam, estuda mais. Estuda o tempo que quiser, os cursos que quiser, mas o inglês, o espanhol já está limpo. É isso, sim. É tá? isso. Não, porque é um tema importante, que às vezes falam inglês limpo. Para mim faz mais Sim, sentido que C1, C2, B1, B2, que as pessoas se complicam muito com isso, né? Mas eu entendo que de sim, repente algumas empresas, por questão protocolar, precisam. Ah, preciso ter o diploma C1, sei lá, né? Sim? sim. Sim. Tá certo. Quero voltar ao que você falou da sua empresa, com Salvos. Você falou que tem dois braços. O primeiro é um hub de talentos. Sim? A empresa como um todo, né, a gente se posiciona como um hub de talentos. E os dois braços que nós temos é a frente de B2B, que é a frente de B2C, ah, recrutamento. B2B, B2C, tá. Isso, exatamente. Ok. Então, como um hub de talento, significa que eu posso, hoje ou depois, eu posso falar com alguns dos meus alunos que também estudam espanhol para trabalho e falar: olha, dá uma olhada ou conversa com a Mayara, que ela pode te posicionar em um emprego novo, né? É isso? Exatamente. Porque Isso, sé que está fazendo a ponte, digamos, né? De exatamente. talento. Tá. Mas Exatamente. no seu caso, é só com inglês. Sim, Tá. sim, hoje a maioria não, todas as posições que nós trabalhamos, elas pedem inglês fluente. Inglês. Tá bom, tá certo, tá certo. E depois o B2C, que eu entendo mais que o B2B, é, você falou que é para aqueles profissionais que querem ganhar em dólar. Muito atraente. Mas é para quem quer trabalhar com recrutamento ou não? Ou pode ser com outras posições? Não, pode ser de outras posições, né? Ah, Qualquer tá. área que possa ser feita remotamente. E dentro da frente B2C, uma das iniciativas que a gente lançou agora é o treinamento para recrutadores globais, que aí é focado em quem quer atuar com recrutamento, mas para essa iniciativa Tá. específica. Para as outras, não. Então agora entendi. Entendi. Tá bom. Não, beleza, tá. Entendi a parte da Consalvos, tá? Vamos lá. Você tá entendendo tudo o que eu estou falando? Sim. Tá bom. Vou perguntar sempre de propósito, tá? Para as pessoas verem aqui, né? A prova viva e que está acontecendo aqui um bate-papo normal. Vamos lá. Posso te fazer outra pergunta? Claro. Tá. A Consalvos, claramente, então, o foco dela é o recrutamento, a seleção.
Saber Isso. se, tipo, Jonathan tem essa formação, ele sabe inglês assim, ok, agora eu vou ver qual empresa encaixa melhor para ele. Ou ao contrário, qual empresa encaixa para ele ou ele para a empresa. Mas enfim, você está aí no meio, certo? Isso, mas quando a gente fala de foco em recrutamento, o Tá, protagonismo fica com a empresa. Então, tá, vou dar um exemplo. vamos. Hoje, quando a gente olha como funciona o nosso trabalho, então, nós temos as empresas que, né, são nossos clientes, temos as vagas Isso. para trabalhar e temos, por conta da gente ter o braço B2C, nós temos um pool de talentos, pessoas que estão se preparando, que estão prontas para essas oportunidades. A gente recebe uma posição, eu vou olhar no meu braço B2C. Tem alguém, Cl- algum mentorado, algum profissional que se enquadra nesses requisitos para eu fazer essa ponte, para eu apresentar, né, para esse cliente? Se tiver, a Uhum. gente faz a ponte. Caso não tenha, nós temos hoje um time com 4 recrutadoras e nós olhamos mercado, fazemos o processo seletivo de ponta a ponta. Entendeu? Entendi, entendi, agora entendi. Uhum. A parte que eu quero saber é nesse recrutamento, quando você vai falar com um profissional, você chega a falar com um profissional para Sim, saber se realmente sabe inglês, no caso, sim, nós fazemos ou a entrevista. se o perfil é esse mesmo, ou de repente, não é muito assim, ou é melhor, etc. Como funciona um Sim. pouquinho esse recrutamento? É interessante, porque tenho certeza que muitos alunos aqui, que além de estudar espanhol comigo, também falam inglês ou estão estudando inglês. E acredito que deve ser muito, muito bom. Ou não só para meus alunos, né? Para as pessoas que vão assistir esse episódio aqui, né? Como funciona esse recrutamento? Porque às vezes parece que dá um pouquinho de medo, né? Tipo, ai, vão me perguntar muitas coisas. Não, bom, antes de chegar na entrevista, né, é importante que você tenha um currículo e um LinkedIn atrativos para esse mercado, porque é assim que as recrutadoras Boa. do meu time vão te achar, né? Então, Uhum. um LinkedIn otimizado, com palavras-chave relevantes para sua área, isso vai ser fundamental ali para você ser encontrado. Passada essa etapa, ok, fui chamado para uma entrevista, vou fazer um bate-papo com o recrutador. E agora, o que vai ser avaliado? A entrevista com o recrutador, ela tem o foco de entender o fit cultural. Dentro desse fit cultural, o que a gente explora, né? O que a gente entende? A gente traz qual é o desafio da vaga, qual é o problema que essa pessoa vai resolver dentro daquele cargo, né? Qual vai ser o dia a dia. E se o processo dela de tomada de decisão, de resolução de problemas, é similar com a cultura da empresa, né? Com a cultura do Uhum. cliente. Como a maioria das Uhum. empresas que eu comentei são startups, é um perfil meio Ah, padrão no tá. sentido de tem que ser um perfil muito adaptável, porque as coisas mudam muito rápido. Tem que ter uma comunicação, e esse é um ponto fundamental, né? Uma comunicação assíncrona muito bem feita, porque a gente trabalha com fusos horários diferentes. Então, às vezes você está num time, seu chefe está na Califórnia, o seu colega de trabalho está na Índia, tem outro colega em outro país da América Latina. Então, são time zones diferentes fazendo o trabalho ali, e se você não se comunica muito bem, quando você está dormindo e o seu colega da Índia está começando o dia dele, como que ele vai dar continuidade no que você fez se você não soube deixar tudo Uhum. claro? Uhum. Então, isso é Uhum. avaliado, né? Esse é um ponto Aham. avaliado. Todas essas questões de experiência, né, para ver se tem fit com essa cultura de startup, e, claro, o idioma também. Todas as nossas entrevistas são feitas em inglês. Então, Ah, a gente já avalia ali desde o primeiro contato. uhum. Bem, sempre em inglês você falou. E em algum momento, algum futuro, de repente, a Consalvos, você, toda a sua equipe, pensaram em de repente começar a trabalhar em parceria com empresas hispânicas, talvez alguém de outro país daqui da América Latina, da Espanha, no qual seriam outras empresas e o idioma já seria o requisito principal para essas empresas? Ou ainda não está nos planos, digamos? Nós temos 2 clientes que são, um é do Uruguai, o outro é da Argentina. Porém, mesmo para eles, o inglês é o idioma principal, porque eles atuam globalmente. Então, é claro que se nós tivermos a demanda de fazer uma entrevista toda em espanhol, inclusive tenho recrutadoras do meu time que são fluentes, então é uma demanda que a gente conseguiria né, tocar sem nenhum problema. Então, sim, né, estou sempre aberta a esse tipo de expansão, mas a minha visão hoje é que até mesmo os clientes que são, né, hispânicos, eles ainda preferem que o inglês seja o idioma ali inicial para o dia a dia de trabalho. Uhum, tá. Eu te perguntei isso exatamente por isso, porque às vezes eu vejo que a empresa
é, é hispânica, né? Mas preferem o inglês. E às vezes não, às vezes tem muitas empresas que tem que ser espanhol, tem que ser espanhol, tem que ser espanhol. Mas às vezes é porque essa pessoa tem que ir morar lá, né? Sim. Tipo, ah, vai ser aqui, vai trabalhar na Colômbia, vai trabalhar na Uhum. Argentina, vai trabalhar no Uruguai, etc, né? Sim. E essa é uma questão, às vezes, que acontece muito, né? Às vezes as empresas hispânicas preferem inglês ou às vezes preferem português. Sim. Desculpa, o espanhol, né? Sim. Por isso eu te perguntei se de repente, vai chegar um momento que a gente só vai ter perfis para quem fala espanhol ou espanhol e inglês ou para quem só fala inglês, por exemplo, que seria interessante, né? Sim. Inclusive, eu tive uma posição recentemente para um cliente da Califórnia que Sim, era uma vaga de gerente de engenharia. E o uhum, inglês, claro, era o idioma principal, mas ele deixou o espanhol como um plus, um plus aham, bem aham, desejável. E aí uhum, eu fiz algumas das entrevistas, né? E eu lembro que uma das perguntas finais que eu trouxe era, né? Porque essa pessoa ia liderar o time que fica em América Latina. Então eu trouxe esse contexto e perguntei: você, né, se comunica em espanhol ou o inglês é o idioma que você fala? E uhum, aí alguns falavam, outros não. Teve um que foi uma experiência muito legal. Ele falava, e aí ele já mudou, a gente já começou a falar espanhol, finalizamos a entrevista em espanhol, foi bem legal. uhum. Então, existem processos mistos também. A gente, aí, dependendo da demanda, a gente acaba misturando um pouco. Tá certo, não. É, porque é comum, né, que o espanhol apareça sempre, né? Tem tantos países aqui hispânicos, né, que às vezes tá em inglês como padrão, mas se você disser eu falo espanhol, ah, minha equipe fala espanhol, ah, tenho um empregado que fala espanhol, de repente você abre uma porta que você não sabe. Tipo, além do inglês, também espanhol. Tipo, ah, tudo a comunicação é em inglês por padrão, né? Sim. Mas vamos ter uma reunião hoje à tarde com pessoas da Colômbia. Alguém fala espanhol? Eu. Ah, então vai ser tudo em espanhol, vai lá. Também acontecem essas Exatamente. coisas. Isso foi o que abriu até as portas para minha carreira, né? Na minha primeira oportunidade, eu entrei num projeto, inicialmente, eu trabalhei numa multinacional, então tinha projetos de Uhum, vários escopos, mas um projeto uhum, necessariamente era com uma empresa internacional e a gente precisava fazer as entrevistas com os candidatos em inglês e a avaliação com o cliente, né? Todo o contato com o cliente também em inglês. E eu era a única do time que tinha inglês. E aí, mesmo uhum. entrando, né, eu entrei como estagiária, mas mesmo assim, por eu ser uma das únicas que tinha o inglês, eu tive a oportunidade de participar desse Aí. projeto. Então, sempre abriu Aham, portas, sempre. aham. Sempre, cara. Idiomas é uma coisa que eu gosto muito. Eu, eu falo português, eu falo inglês, eu continuo estudando. Eu não tenho a mesma experiência, de repente, que você, que está todo dia falando inglês, mas sempre quando viajo demais, é inglês ou espanhol, inglês ou espanhol, inglês ou espanhol. São dois idiomas fortes, tipo. E para mim, saber que 90% das vezes, ou eu vou falar inglês, ou eu vou falar espanhol. Quase não tem erro. Então, eu acho que inglês e espanhol são dois idiomas muito fortes, muito bons, muito bons, muito bons para profissionais e para quem quer, sei lá, curtir a vida, viajar. Como inglês e espanhol, sempre vai ter pessoas que falam inglês e espanhol. Sempre, 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 sempre. Com certeza. Tá? Antes de passar para outra, eu tenho aqui uma dúvida. Que às vezes eu falo com alguns alunos algumas orientações sobre o LinkedIn que você falou, né? Que tem que ter um LinkedIn e um currículo, né? Tudo bem configurado, as informações profissionais, etc. Mas quando se trata de idiomas ou de inglês, no teu caso, o que se aconselha? Que a pessoa coloque fluente, falo inglês, morei 10 anos na Califórnia, ou seja, que coisa para dar a entender rapidamente que domina o idioma? Ou colocar, que acredito que você não vai escolher essa opção, C1 em inglês. O sea, Uhum. que se aconselha que No, a pessoa tem que colocar? sim, no LinkedIn existem as opções próprias, né? Você pode colocar, se eu não me engano, native or fluent or Uhum, native, é a opção que tem lá. uhum. No currículo, que eu sempre brinco sobre isso, porque se você está se aplicando para uma posição internacional, que o inglês é um requisito, você está mandando seu currículo em inglês, é importante que tem que estar em inglês, pelo menos para o Ah, caso tá. das vagas, né, para empresas americanas, já Uhum, está entendido o que você fala. A uhum. prova vai vir na entrevista.
Né? Uhum, Então, entra naquilo que eu comentei. O que está no papel, o que está no certificado, não é o que vai importar. O que vai importar, se você está se aplicando para uma vaga minha em inglês e está me mandando o seu currículo em inglês, eu entendo que você se sente qualificado para fazer uma conversa. Então, na entrevista, a gente vai avaliar se realmente esse nível de inglês está satisfatório. uhum, Mas eu tenho além do inglês o espanhol, então eu vou ter que pôr dois idiomas. Como que eu coloco isso? Como que eu encaixo isso? Existe um termo também, né, que é o Full Professional Proficiency, uhum, né, que é a proficiência profissional. Você pode colocar uhum, dessa forma. Se quiser colocar uhum. fluente também, não tem problema. Então, isso não é o que vai determinar se você vai ser aprovado ou não, mas uma coisa eu digo. Uma vez que você escreveu ali no papel, você assumiu como responsabilidade. Ou seja, se você coloca no seu, né, eu tenho esse nível, aí você tem que falar. Entendi, entendi. Eu te pergunto isso porque às vezes eu oriento os alunos, não sei se estou errado ou estou certo, mas sei que os que eu orientei deu certo, né? Porque eu sei que o LinkedIn trabalha de um jeito meio que as pessoas têm que seguir uma linha de como configurá-lo, né? Como fazer as coisas Sim. e tudo bem. Não sei, não sou Uhum. experto nesse assunto. Mas às vezes, com a minha experiência de saber o que as empresas querem de espanhol, aí eu vejo às vezes alguns alunos, que imagino que, não sei se em inglês acontece a mesma coisa, que colocam nível C1. Dele completo, dele o exame de proficiência de espanhol, né? E eu falo, Uhum. cara, eu já dei aulas para alguém que faz o recrutamento e não faz ideia o que é dele. Um exemplo, mas não é que estou falando mal da pessoa, é que não sabem, são coisas que não todas as pessoas sabem. O que a Exatamente. pessoa, essa pessoa que está recrutando, ela precisa encontrar pessoas que falam espanhol. E se você coloca dele, não sabe. Então, eu falo, a vezes coloca, falo espanhol. Falo muito bem. Pronto, acabou. Isso que a pessoa está procurando lá. A pessoa, Exatamente. isso que eu queria. Não queria exame dele feito há um ano atrás. Coloca explícito. Eu oriento assim às vezes os alunos. Cara, fala. Se eu quero que alguém trabalhe comigo, eu prefiro ler. Falo espanhol Uhum. até nível B2. Três diplomas no quarto, na parede do quarto. Não, quero saber. Falo. Falo bem. Sei lá, coloca mais coisas. Moro na Espanha há 10 anos. Falo muito bem espanhol. Bom, não vou ter dúvida que você não fala espanhol. Exatamente. Sim? Conta muito Por isso, mais, sim. Sim. mas às vezes é meio informal, né? Eu sei, mas falei, cara, para mim faz mais sentido, não sei, né? Eu tinha, Ler isso. antes de reposicionar o meu LinkedIn, se eu não me engano, a minha frase do sobre era, eu tinha colocado No Trilingual sobre. Recruiter, Ok, e aí coloquei English, Spanish e Português. Então, ok. você deixa claro já qual que é o idioma, Quais né, que são? você fala. Sim. Aham, aham. Mas enfim, esse é um ponto que eu brinco e eu falo, cara, se você quiser arriscar, porque a pessoa acha que é um risco, arrisca, eu arriscaria, coloca aí, falo inglês muito bem. Tipo, escrevo músicas em inglês e por isso que falo inglês muito bem. Não sei, alguma coisa que Uhum. diga que se fala inglês, não só um título, só uma prova que é difícil de comprovar. Eu tenho que falar com você para comprovar. Mas se você me fala, eu estudo há 20 anos na Espanha. Não tenho dúvida que você não vai falar espanhol. Você fala espanhol. Não vai ter dificuldade com o Uhum. espanhol. Sim, morei 10 anos, sei lá, em New York. Pronto, você tem que aprender, você tem que saber inglês. Entendeu? Sim. Sim. Tenho mais uma perguntinha aqui que surgiu agora. E nesses recrutamentos que você faz, né? Você avalia os Uhum. profissionais e demais. Já aconteceu alguma coisa assim, tipo, esse perfil que a pessoa me mandou? Nada a ver, ou seja, fiz a entrevista, mas nada a ver com o que eu estou vendo aqui no perfil. Seja de idiomas ou o perfil em si, as coisas, experiência, formações, etc. Eu até brinco, é raro, mas acontece com frequência. Porque, sim, acontece. No nosso caso, ainda bem, né? A gente tem um processo, uma metodologia bem completa, então a questão do Uhum, currículo, por exemplo, o que a gente vê do currículo ser diferente da entrevista é difícil de acontecer. Agora, idioma não é algo que o currículo te fala, né? Qual que é o nível. Até no nosso processo do banco de talentos, né? A gente tem o banco de talentos, então, caso a gente não tenha uma vaga, a pessoa pode deixar o currículo dela com a gente.
tem Sim. um campo que você pode deixar um link do Vocaloid. Assim você consegue gravar um áudio falando inglês Ah, para a legal. gente sentir um pouco como tá. Tem gente que abre lá na IA e lê? Tem. Tem, tem de tudo. Tem de Aham, tudo. Mas aham, assim, aham, né? Agora, aham. eu tive dois casos que me marcaram nessa questão. Um caso, que é o que você comentou, né? De a pessoa falar que é fluente e aí na hora da entrevista não conseguir desenrolar, né? Não conseguir falar, e aí começou a ficar super nervoso, começou a rir, né? Foi uma situação assim, né? Mas também é meu papel deixar o candidato confortável, deixar, né? A pessoa tem que tentar. Eu jamais vou desmotivar uma pessoa que tá ali na minha frente tentando Não, fazer claro. diferente da vida dela. Então, Uhum. né, aconteceu. Mas teve um outro caso também que ocorreu, mas foi bem no início da minha carreira, que inclusive foi nessa oportunidade que eu comentei, né, que eu era a única com inglês no time, eu precisava fazer a Uhum. validação de inglês dos candidatos. E Sim. eu fui falar com um profissional de tecnologia, ele já tinha, na época, mais de 15 anos de experiência, eu lembro que era um profissional bem sênior, e ele se recusou a falar comigo, porque ele disse que não ia aceitar ter o inglês dele validado por alguém em início de carreira. E aí ele não quis. Tem muitas coisas assim, né, que acontecem, né? Acontece, então faz parte, a gente tem que ser resiliente no recrutamento. Aham, aham. É porque um currículo ou um perfil no LinkedIn, aqui no caso, né, é informação até você comprovar, né? É só Exato. informação. Você não sabe que Sim, é verdade, que não. Você espera que seja verdade para facilitar depois a tua vida, né, de fazer, ou, sei lá, a seleção ou o que for, né? Mas enquanto isso, é só informação, né? sim. Eu gosto de fazer entrevistas quando alguém vai entrar em alguma das minhas mentorias, mas eu faço entrevista porque senão a pessoa me fala, eu falo muito bem espanhol, só preciso isso. Não, eu na verdade não sei nada, preciso começar do zero. E aí quando eu faço entrevista, eu entendo exatamente o que precisa e o que falta, entendeu? Agora, se um Sim. curso gravado, tudo bem, não precisa fazer entrevista. Faça, testa, gostou, tá legal, continua, não gostou, devolve e tá tudo bem. Não precisa, porque é, é você que vai assistir às aulas e você que vai estudar, entendeu? Mas a partir do momento que tem um acompanhamento, como no sei, você tem que acompanhar a, a pessoa que quer um emprego novo, você precisa realmente comprovar. Não, essa pessoa Exato. comprovar é verdade que fala, é verdade que quer morar fora. Ou de repente, gostaria de morar fora, mas hoje não, esse ano não, só ano que vem. Ah, então não, a vaga é para agora, um exemplo, né? Você entende essas coisas, né? Com certeza. Sim. Sim, Beleza, 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 interessante. Bom, enfim, tenho uma pergunta mais aqui, mas vou fazer daqui a pouquinho. Você está me entendendo até agora tudo? sim. Perfeito. Você acha que meu português é fluente ou é nível A1, A2, A3, A2, B1, B2, C1? Fluente. Você se comunica com Fluente. clareza, com fluidez, né, me entendeu? Então, fluente. Perfeito. Eu te pergunto isso porque eu sei que muitos alunos vão me perguntar. Então a resposta foi a Mayara que falou. Eu não estou falando, tá bom? Mayara, gostei do nosso bate-papo aqui. Só resumindo, se eu alguma coisa eu não eu deixei de falar aqui, você me corrige, você acrescenta, mas eu trouxe aqui a Mayara hoje para fazer esse bate-papo, essa charla aberta, hoje em português. Eu falei em português aqui com ela, porque achei muito interessante o seu posicionamento, né, o posicionamento dela de trabalhar com pessoas que querem trabalhar no estrangeiro, ou querem ganhar em dólar, ou precisam desse recrutamento mais seletivo que ela faz, né, de conseguir posicionar numa empresa, ou ficar numa lista de, não se preocupe, eu vou te encontrar um emprego novo, tá? E a importância neste caso, do idioma inglês, né, que poderia ser espanhol, francês, etc. Mas é importante saber que idiomas para o mundo corporativo, para o mundo, para o mercado de trabalho, é importante. Outro ponto que a gente falou também é a questão de é preciso que você fale de forma limpa, que seja fluente, que converse, que se comunique. Pronto, já está bem, está valendo. E todo esse processo, desde que você precisa.
encontrar um novo emprego, ou quiser mudar de emprego e demais, para trabalhar fora e demais, é ela que faz. Por isso que eu trouxe, para entender como é esse recrutamento e a importância dos idiomas. Há alguma coisa mais que você queira acrescentar sobre a Consalvos ou seu trabalho? Bom, só dizer que para quem estiver assistindo, né, nunca deixe de acreditar e de tentar. Acho que todo mundo que se interessa pelo tema de idiomas, no fundo, tem uma plantinha ali no coração, né, alguma coisinha de, pô, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero, né, aprender algo que está, né, que é importante para o desenvolvimento. Então, não desista, continue consumindo conteúdo sobre, continue tentando. é, Vai dar tudo certo. Não deixe o seu a sua autossabotagem ali te boicotar, né? Dizer que você não Uhum. consegue, isso não existe. Não existe impossível, né, nessas questões. Então, se você se determinou a aprender, você vai aprender. E espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a Consalvos, né? Inclusive, aproveitando, né? Eu sei que vocês devem ter várias dúvidas sobre trabalho remoto no exterior, sobre a Consalvos, enfim, vocês conseguem conhecer um pouco mais do meu trabalho lá pelo LinkedIn, né? No Maiara Consalvo, igual tá meu nome aqui. E no Instagram também, @maconsalvo, MAH Consalvo. E eu vou deixar um story assim que esse episódio for pro ar, é uma caixinha de perguntas para a gente conversar, poder tirar as dúvidas de vocês sobre trabalho remoto no exterior, idiomas, enfim, o que vocês quiserem conhecer um pouquinho mais e tirar as dúvidas de vocês. Vai ficar por 24 horas no ar, então vou deixar lá no meu Instagram, me sigam lá e deixem as dúvidas de vocês que eu vou responder todo mundo. Perfeito, Mayara. Eu vou colocar mesmo assim aqui na descrição os links para as pessoas te acompanharem, perguntar, aproveitar essa caixinha de perguntas que sempre abrir, que você vai abrir, tá? E eu agradeço muito a sua participação, eu agradeço que você tenha aceitado esse convite. E para fechar, eu queria te fazer uma pergunta que eu estou fazendo para os convidados. Se você tem alguém que você gostaria que eu convide ou que eu chame para uma próxima charla aberta ou bate-papo, você tem alguém que você gostaria? Algum profissional, alguma pessoa, se sabe um nome, ou alguém dessa área? Você gostaria que eu chame alguém específico? Para conversar em Tem duas espanhol, talvez? pessoas. Para conversar em português? Em espanhol eu não tenho certeza, mas tem duas Uhum. pessoas que têm também um conteúdo bem relevante para trazer, né? Tem a Sara Boa. Heck, que ela fala sobre trabalhar em Dubai. Então, é um, Uhum. é um mercado bem interessante, ela é expert no assunto. E Tá. tem também a Ana Luísa Schutzer, eu vou te passar o nome dela. Ela tem uma escola de inglês, então ela também Boa. fala bastante sobre aprender novos idiomas e tudo mais. Legal, anotei aqui. Eu gosto de saber porque são convidados especiais, né? Os próprios convidados recomendam outros convidados, tá? Mas eu anotei aqui, Sim, depois você me passa os perfis, de repente eu faço contato com eles, tá bom? maravilha. Tá ótimo. Pessoal que assistiu aqui, que está assistindo, que chegou aqui ao final, eu agradeço a vocês chegarem até o final dessa entrevista. Se lembrem, por favor, que todos os dias eu escrevo uma carta em espanhol e eu envio essa carta por e-mail. Então, se você quer receber essa carta que eu escrevo todos os dias, aqui também embaixo vai estar o link da Mayara e embaixo vai estar o link para você se cadastrar e se cadastrar na minha newsletter, que eu escrevo todos os dias uma carta em espanhol para te ajudar com o espanhol. Mas eu não te ensino gramática nessa carta, eu não te falo de regras, não porque não sejam necessárias, mas não é o momento. Eu quero que você comece a fluir, comece a usar tudo que você sabe de espanhol. Então, essas cartas é para você conseguir desenvolver a sua comunicação fluida, para você ganhar confiança, para você saber o que está acontecendo que eu não consigo falar bem. Então, leia as cartas que eu mando todos os dias e você vai começar a sentir que o seu espanhol vai destravar aos pouquinhos, tá bom? Então, aqui embaixo nos comentários está o link da Mayara para vocês acompanhar ela nas redes e depois também o link também. Beleza? Pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.